Agora. Eita, estamos aqui, ó, os caras se matando ali no pé de manga ali, ó, gente, olha. Olha os caras se matando aí, ó. Olha. Estamos aqui, Moço Belo, mais uma vez subindo aqui uma área aqui no estreito. Entendeu? Estamos passando aqui na fazenda. Estamos na estrada porque nós não podemos filmar sem autorização do patrão. Nós estamos passando aqui na estrada. Então eu estou acompanhando aqui. Entendeu? Nós estamos fazendo aqui esse vídeo, observando aqui a natureza. Entendeu? Aqui, ó. Aqui é a natureza, gente. Aqui era uma fazenda aqui. Era pé de café antigamente. Fazenda de... O povo gostava de apanhar café. Entendeu? Oh, eu, mais uma vez o lobisomem ali na frente. Entendeu? Ele agora tirou a camisa, ele vai virar lobisomem mesmo agora. Estou acompanhando aqui, galera. Aí é a turma aí do YouTube aí, ó. Vamos aqui em busca de captar alguma coisa. Aí em cima na frente ali tá o meu compadre Josuel, o viajante em busca da aventura. É o que, pai? É. Pode filmar vocês ou não? Poxa. A gente vai botar no YouTube, viu? É nada? É. Bota eu não. Bota não. Eu tô com duas negas aí, mas vai ser. Olha. Eu tô todo bonitinho. Olha, gente, o cara tá com duas negas aí, ó. O cara tá com duas negas aí, não aguenta a bocada não, rapaz. Tá com duas negas fora de casa, né? Olha, A de casa pega ele, tá pra ele. esse cabo vai pro pau. Cabo de vassoura. Aí, rapaziada, os trabalhadores aí, ó. Tem que brincar, trabalhar e brincar. Ô, irmãozinho, quantos sacos de adubo é pela diária, irmãozinho? É 6 sacos. 6? Pra cavar e botar? Vai pra 6 sacos. Que hora termina, irmãozinho? Por volta de 11 para meio-dia. Olha, R$50. 50 reais. De quem é isso aqui? Professor Manuel Cavalcante. Ele tá por aqui não, né? Tá nada, mora no Recife. Oh, rapaz, a gente tem... Tá bom, ter um bom dia, um bom trabalho pra vocês, viu? Obrigado, bom dia pra vocês também. Bom dia, bom dia. E você deixa uma mulher, fica só com uma, viu, irmãozinho? De preferência de casa, né? Olha, tem que ficar com a de casa, viu? Eita. É, valeu, meu filho, valeu, valeu. Não esqueça de ir mais tarde, olhar lá na internet, dar o joinha no... Vai aparecer em rede nacional, viu? Então pode olhar. A gente não sabe o que é internet, não. Não sabe não, é? Sabe não. Ah. Lá na gente é orelhão. Olha, só ir lá no YouTube, Moço Belo, são um centro que já abre. Aí tem... É, Moço Belo, é. Aí tem ali o comandante, ali, o viajante em busca da aventura também, que... Eu vou na hora. Entendeu? Mete o pau no joinha lá. Se inscreva e mete o pau. E vamos à frente que atrás vem gente. Vamos ao vídeo, vamos ao que interessa.
Vamos o que interessa, gente. Vamos o que interessa aqui. Por aí vem coisa boa, vamos embora. Na lagoa. Olha. É onde o lobisomem tomava banho de noite. É. Aqui descia, cagou, tá comendo tudo. Comendo tudo. A paisagem aqui é essa, galera. Coisa linda, viu? Estou com 5 minutos. Estamos aqui, sabe? Se aproximando aqui do... Olha, gente, a lagoa aqui, olha. Ó. Eu vou filmar isso aqui para jogar no Globo Rural. Criação de tambaqui, tilápia. É aqui, ó. Tambaqui, tilápia é aqui, ó. Ó, tem milho lá na frente, milho, plantio de milho, tudinho. Olha, gente. Opa ali, opa. O viajante aí do YouTube aí, ó. Comendo uma bananinha. Olha, gente, olha. Aqui antigamente era uma casa. Era. Antigamente aqui era uma casa. Foi destruída para plantar banana. Ainda tem um restinho dela ali ainda. Tem ali ainda um restinho. Vamos mandar a casa assombrada, compadre. Você quer falar essas coisas aí, né? Vou lá agora. Olha, gente. Aqui é um mistério aqui, olha. Eu vou deixar até aqui meu guarda-chuva. Vou deixar ele pendurado aqui, posso aqui. Eu vou deixar o guarda-chuva aqui, possa. Eu abri de carreira. Eu vou ter cuidado porque, ó, gente, aqui a água. O riacho d'água aqui, ó. Olha, uma riqueza nessa cidade aqui, ó. Tem um lá pendurado no pé de manga lá, ó. Um macaco lá comendo a manga lá, ó. Olha. Olha, gente. Aqui antigamente corria bicho, gente. Lobisomem. Era aqui, isso. Eu tô me aproximando aqui da casa. Vou lá agora. Devagarzinho, você vê que você percebe que aqui não tem ninguém, olha. Olha. Não tem ninguém, mas vai. Com certeza, absolutamente. Eu vou ver alguma coisa. Eu vou ver alguma coisa. Vou capitular. Vocês olhem bem atenção. Foca aí na câmera. Porque disse que nessas horas assim, eu tô sozinho aqui, gente, olha. Opa ali, gente, olha, já estão querendo jogar pedra. Já estão jogando pedra, gente. Será que ele não vai responder? Mas eu vou perguntar quem tá lá. Olha, pode até ser alguma coisa. Olha, gente, olha. Não pode não, olha. Se aproximando, eles já querem. Olha, escuta aí, gente, olha. Olha. Tô com medo de bater. Olha, gente, eu vou correr, gente. Com vontade de correr, gente. Eu vou pôr o aqui pra ver se... Olha, o pai tá ouvindo, gente, olha. Olha, gente. Eu não vou nem conseguir chegar perto, porque... Mas eu vou tentar chegar. Mas com certeza absolutamente eu não vou ver. Mas eu vou... Até... Quem tá lá? Olha, eu tô com medo, cara. Tá dentro do quarto. Diz que aqui tem umas 4 botijas, gente. Olha. Eu vou rodear, que parece que aqui tem um tanque. Eu não sei o que é. Um negócio feito um fundinho. Olha, gente. Eu não vou chegar perto não, cara. Não vou chegar perto não. Olha, gente. Olha, rodeia. Ele vai rodear. Porque... Olha, pô, não veio. Já correu, cara. Olha, cara. Olha, já correu. Não tá mais aqui mais não, olha. E até... Olha, gente, olha. Aqui é a cozinha, a porta da cozinha. Aqui era uma piscina que a gente tomava banho aqui antigamente. Aqui, ó. Era umas piscinas, olha, gente. E parece que quem tá... Olha,
continua jogando pedra, gente, olha. E aqui o cara parece que quem tava aqui tava comendo banana, tava tomando café, ó. Olha a casca, olha ali, gente, olha. Deixa eu filmar aqui no quarto pra ver se tá aqui. Não sei aqui, cara, olha. Tá não, gente, não tá aqui não, olha. Olha. Tem que cuidar do celular, que a modelinho jogou uma pedra e não quebrar meu celular. Vixe Maria, eu vou rodear por aqui novamente. Para ver se a gente vê isso. Para ver se a gente vê ele. Olha, gente. Isso aqui tudo é casa antiga de antigamente. Já saiu, gente, olha. Olha, ninguém não vê ele não, gente. É invisível. O cara tá invisível. O cara tá invisível, gente. Onde é que tá ele? Fugiu, foi-se embora, cara. Ele foi-se embora, cara. Olha. Foi-se embora. Deus queira que ele tenha ido. Deus queira que ele tenha ido, que é pra não bater no velho aqui. Se bater no velho, quebra o celular do velho. Aí o velho vai ficar sem celular. Pra fazer mais vídeo. Aí com certeza absolutamente. Eu vou chamar aqui meu compadre. Meu compadre e colega. Que deve estar por aí por algum canto. Meu compadre e colega. Viajante em busca da aventura. Meu compadre Josuel. Compadre Josuel, o senhor tá por onde, meu compadre? O senhor tá por onde, meu compadre? Me responda. Eu tô com medo. Me responda onde tá o senhor. Me socorra que o cara tá jogando pedra aqui, meu compadre. O senhor tá por onde, hein? Eu quero fazer umas perguntas ao senhor. Tá por onde? Vou sair. Ele possa estar até lá na estrada. Vou sair de fininho, porque senão o bicho vai pegar. Tô indo, gente, olha. Vou sair da casa velha, porque não o bicho pega. Tá com medo. Tô chegando aqui onde tá meu guarda-chuva. Estou pegando aqui o guarda-chuva. E vou caçar meu compadre Josuel. Vou filmar mais uma vez a barragem. E por aqui eu me despeço, dando um agradecimento a vocês do YouTube e a todos. Peço que vocês se inscrevam no canal, entendeu? Não se canse de dar o joinha. Ajude meu compadre Josuel, viajante em busca da aventura. Esse aqui, Moço Belo, direto em rede nacional. Peço para vocês que fortaleça, dê o joinha, se inscreva, entendeu? Esse viajante solitário. Para vocês um bom dia e até o próximo vídeo.